Hoje eu compartilho com vocês porque Deus me orientou a não aceitar uma proposta profissional aos olhos humanos irrecusável. A todos vocês, pode entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Eu trabalhava em uma empresa em Salvador como terceirizada. Na verdade, eu era uma microempresa, só que assim, eu não tinha os mesmos benefícios que os funcionários tinham. Eu não recebia 13º, eu não tinha férias remuneradas, eu não recebia participação dos lucros, dentre outros benefícios. Além disso, eu trabalhava por hora. Se eu trabalhasse, eu ganhava. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava. Mesmo que eu adoecesse, tivesse um atestado, mesmo assim eu não recebia. Mas isso não era ilegal. O meu tipo de contratação que era dessa forma. Isso era contratual. Os benefícios que eu mencionei, todos eles eram importantes, mas o mais importante para mim era ter um investimento na minha carreira. Como eu não tinha financeiramente condições de investir, eu queria muito receber isso da empresa. Eu queria que a empresa investisse em mim, principalmente porque eu estava começando a minha vida profissional. Só que o vento mudou e o meu gestor da época chegou até mim e falou que a empresa queria me contratar como funcionário. E o mais incrível de tudo isso foi que ele usou os mesmos termos que eu usava. Ele falou com essas palavras: a empresa quer investir em você. Quando eu vi isso, eu imaginava que era uma coisa que eu deveria aceitar. Eu achava que era de Deus, principalmente porque a frase batia exatamente com a frase que eu falava sempre, que eu queria que a empresa investisse em mim. E foi a mesma frase que o meu gestor usou. E eu nunca tinha comentado isso com ele, eu nunca tinha comentado isso com ninguém lá na empresa. E mais que isso, era uma questão de lógica. Naquele momento que eu estava, eu sendo contratada como funcionário, tudo ia mudar na minha vida, eu ia ter uma condição financeira melhor, eu ia ter direito a férias remuneradas, que era uma coisa que eu não tinha, eu iria ter vários benefícios e, além de tudo, eu ia receber esse investimento na minha carreira. Porém, na hora, eu não disse sim. A minha vontade era de aceitar, mas antes de eu dar uma resposta, eu precisava consultar o Senhor. Perguntei se ele poderia me dar uma semana para orar. Ele falou que sim. E eu falei com ele: a resposta que o Senhor me der vai ser a resposta que eu vou te dar. Essa forma que eu falei para ele não era novidade, porque ele já sabia que eu tinha esse tipo de conduta e que eu colocava o Senhor sempre em primeiro plano. E aí eu fui buscar o Senhor. Nessa semana que eu estava orando, o Senhor me respondeu de várias formas. O Senhor falou comigo através da palavra, o Senhor falou comigo através de sonho, o Senhor falou comigo através de pregação. O Senhor usou uma pessoa, um colega, que eu não falava com ele há muito tempo, ele me ligou sem saber de absolutamente nada. E assim, o Senhor não me deu brecha para nenhuma dúvida. Ao final da semana, eu tinha absoluta certeza de qual era a vontade de Deus em relação a esse assunto. Depois disso, eu chamei meu gestor, agradeci, falei que pela minha vontade era de aceitar, falei que eu já tinha resposta e a resposta que eu tinha era não. Fiquei bem triste porque assim, quando ele me falou dessa possibilidade, eu imaginei uma mudança assim radical na minha vida. Mas enfim, saí aliviada porque eu sabia que eu estava no centro da vontade de Deus. E isso para mim era o que era mais importante. Depois de uns 6 meses, mais ou menos, esse mesmo gestor me chamou, disse que a empresa ia construir uma fábrica nova no fundo dessa fábrica que eu trabalhava e que ia ser um projeto grande, era construir uma fábrica do zero e ele queria que eu fosse trabalhar nesse projeto. Era um projeto aproximadamente de 1 ano e meio. E lá fui eu. Trabalhei nesse projeto 1 ano e meio. Eu trabalhava sábado, domingo e feriado, 12 horas por dia. Minha hora extra era 100%. Então, assim, meu salário mais que dobrou. Se eu estivesse trabalhando nesse projeto como funcionária, minha hora extra durante a semana seria 70%. Como terceirizada, eu estava ganhando mais, eu estava ganhando a 100%.
Fora isso, a economia do país piorou bastante e ser terceirizada passou a ser mais vantajoso do que ser funcionário. Mais na frente eu comecei a entender que eu ser terceirizada, eu tinha mais poder de negociação salarial do que sendo funcionária. Porque como terceira, eu conseguiria negociar baseado na minha evolução profissional e o funcionário, ele tinha um teto que era mais difícil ultrapassar. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo 3 coisas. Primeiro, você pode perguntar: jesuíta, o que é que você tem de especial que o Senhor te respondeu em uma semana de várias maneiras para não te deixar nenhuma dúvida? E a minha resposta é sim, eu não tenho nada de especial. O que existe é que Deus zela pela sua palavra. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O Senhor sabia que eu queria a resposta dele. O Senhor sabia que era muito importante para mim seguir a orientação dele e não seguir o meu próprio entendimento. Segundo, eu aprendo que a nossa visão é limitada, que a gente só consegue ver um pouquinho lá na frente, mas Deus consegue ver o nosso futuro como um todo. Eu não sabia que a empresa ia construir uma fábrica nova, mas o Senhor sabia. Eu não sabia que eu ia ser chamada para trabalhar nesse projeto, mas o Senhor sabia. Eu não sabia que a economia ia piorar muito, mas o Senhor sabia. E terceiro, eu aprendo como é bom a gente seguir a orientação do Senhor. Por mais ilógica que possa parecer, e naquele momento, não, no meu entendimento, era ilógico. Mas lá na frente a gente vê que foi o melhor caminho a seguir. Por mais que tudo seja indicativo de que é aquela direção a seguir, a gente deve buscar orientação, porque o Senhor tem uma visão 360 que a gente não tem. Às vezes eu ouço pessoas falando assim: eu orei ao Senhor pedindo orientação e o Senhor não me deu a resposta. Muitas vezes a gente ora por mera religiosidade. Eu já vi pessoas falando: se eu soubesse disso, eu não teria tomado a decisão errada. Mas a gente pode, basta a gente buscar a orientação do Senhor. E aí você pode falar assim: mas quem garante que Ele vai me responder? A Bíblia garante. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se você buscar de todo o coração, Ele vai te responder. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, dê um like se achou um conteúdo relevante. Aquele cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo.